Olá, galera! Bom dia! Bem, deixa eu botar aqui pra gente poder estar assistindo. Tô com uma falta de ar hoje com esse calor, com essa massa de ar quente. Deixa a gente até com falta de ar, não é verdade? Não consigo respirar. Com esse ar quente, só Deus na causa, né? Bem, galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou da empresa Braia Gli Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz Solidariedade. É uma empresa social onde eu apoio e ajudo crianças com roupas e brinquedos em épocas festivas, como Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Páscoa, entre outras épocas festivas que a gente está sempre desenvolvendo e atendendo as crianças da comunidade. Mas o maior foco nesse projeto é conseguir trazer para as crianças, resgatar tudo aquilo que nós aprendemos em questão da educação da nossa época, né? Porque eu vim da década de 70, sou de 78, juntando com a década de 80, com uma época que era maravilhosa, a época de roça, época de Chico Bento, época de plantio, época de carroça, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, né? Então a gente vai vivendo essa evolução, esse desenvolvimento nesse país que nós vivemos. Mas o que eu fico mais triste é ver que nessa política hoje que nós vivemos, né, os maiorais, né, como dizem, as línguas, né, as cabeçudas, não é à toa que Jesus compara a gente como formiga, só para alimentar as cabeçudas, ficar comendo filé mignon nas nossas costas. Quer dizer, fica o povo aí se matando por causa de prefeito, fica aí o povo se matando por causa de presidente, tá? Esquece o mais objetivo, que é saber educar e ensinar os seus filhos nesse mundo que nós hoje vivemos, porque na nossa época existia pai e mãe que nos orientava e nos educava em questão do que nós iríamos viver nesse mundo de hoje. Só que muitos esqueceram da educação dos pais, deixaram que a vaidade e o dinheiro falasse mais alto, esquecendo que a salvação é gratuita, tá? Bem, você vê que naquela época, né, se você estudar um pouco de história, entender um pouco sobre o desenvolvimento e questão das épocas para cá, você vai ver que todos esses problemas que nós hoje vivemos no mundo de hoje, as pessoas já vivenciavam naquela época. Só que naquela época não existia tecnologia, não existia celulares, mal se tinha um telefone, e o que a gente obtinha mais para poder manter o conhecimento era buscando dentro dos livros, né? Dos livros, para que nós possamos ter mais conhecimento, mais dedicação aos estudos. E outra, a gente aprendia apanhando, né? Porque até um erro que se a gente cometesse ou repetisse de ano naquela época, a gente já levava uma surra, porque naquela época isso era um constrangimento para a família. Então a gente fazia de tudo, não só para apanhar, mas para poder agradar a família em questão daquilo que nós desenvolvimos. Eu quero dizer para vocês que não é faculdade, universidade que vai fazer a pessoa diferente diante de uma sociedade, e sim o seu caráter em questão diante das pessoas. Vocês que são da década de 70, da década de 80 e da década de 90, que chegaram a pegar um pouquinho os nossos tempos de roça, você sabe que naquela época não existia essas bagunças que nós vemos hoje. Na nossa época, como eu sempre digo, nossos pais estão partindo. Então quem está ficando são os nossos filhos, somos nós e os nossos filhos. Se a gente não souber educar e trazer para essas crianças a educação de nossos pais, nós vamos pagar com a vida, tá? Você vê que nesse novo governo, né, estão tirando as leis, todos os benefícios que nossos pais lutaram para que pudéssemos ter esses direitos no dia de hoje. Aí pega esses almofadinhos que não sabe o que é roça, não sabe o que é carroça, não sabe o que é plantar, não sabe o que é educação, porque não adianta ter escola e não ter educação. Tá? E acha que todo mundo é igual, que tem que ser tratado igual. E muitas das visões dessas pessoas almofadinha, que tem dinheiro ou vive numa alta sociedade, se você vê, nem no Brasil eles ficam, eles viajam para outros países subdesenvolvidos para sair um pouco desse foco da violência que nós vivemos aqui no Brasil de hoje. Então esses políticos, eles não têm intenção nenhuma de melhorar o Brasil, porque se eles quisessem melhorar o Brasil, já teria melhorado. Porque quantos dinheiros já foram arrecadados nesse Lava Jato? Olha, você viu na última entrevista, acho que foi na Rede Globo que eu vi, notificando sobre na Câmara, né, sobre um voto para poder conseguir o dinheiro que eles tinham, em vez de investir nos hospitais, nas escolas, nas creches, entre outros assuntos, investiram para carro importado, para vir para o Brasil. Lá em 2020, se eu não me engano, vai vir esses carros que você não precisa nem ter motorista.
Aí entra nosso amigo, meu amigo não, amigo de vocês, o Bolsonaro. Bolsonaro entra, né? Lula já perdeu. Infelizmente, gente, vai me desculpar, não posso defender quem errou na política, tá? Porque Lula, ele errou, permitiu que essa bagunça se tornasse, a gente paga por esses erros. Infelizmente, eu não botaria Lula novamente no governo, né? Nem principalmente Bolsonaro, tá? Porque eu, graças a Deus, já nem voto, né? Eu justifico o meu voto, né? Porque eu moro longe e para não sair daqui, para ir para Jacarepaguá, para ter que votar, aí o que eu faço? Eu justifico. Porque eu não vou perder meu tempo gastando dinheiro de passagem para ir para um lugar que eu gasto um dinheirão aqui nessa cidade, que é onde eu moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, maior cidade metropolitana, né? Que aqui o único problema de São Gonçalo são os impostos, né? Porque aqui eu não vejo tanta violência como eu vejo em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Então, assim, vamos voltar, né? Então, assim, faz essas bagunças todas, faz bagunça com o nome dos nossos pais. Não vou falar porque senão eu vou escrever novamente um livro. Então, vou cortando alguns parágrafos, né, para vocês poderem estar entendendo. Gente, deixa eu me cumprimentar aqui porque eu não falo. Que mulher, quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou representado nos livros de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos, segundo as informações, o meu pé de laranja lima. Eu já falei para você que o meu amiguinho que eu contava os segredos era José Mauro de Vasconcelos. E Ivani Ribeiro era minha professora predileta, na qual eu levava flores e foi moradora de Jacarepaguá, na Estrada dos Teixeira, aonde ela produziu e editou esse livro, readaptado para a novela. Eu, quando eu vou para as ruas, que eu falo para as pessoas, eu falo, vocês lembram do livro do meu pé de laranja lima? Aí o pessoal fala assim, lembro. Aí você lembra do menino que apanhava pra caramba da família? Aí lembro, então, esse menino sou eu, né? Aí as pessoas que me veem, que me conhecem, sabem que a verdade está dentro do meu olhar, não preciso nem falar duas vezes. Agora, a maior luta e maior problema que eu tenho é dentro da família e da parentela, que com as pessoas da rua não tem problema. Como eu te falei, tudo na vida o que vale é o respeito. Para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. A vida que cada um leva, cada um vai prestar conta da sua vida a Deus e não a mim que estou aqui de passagem. E sou igual a todos, né? Claro, não faço as mesmas coisas, né? Então esse livro ele foi publicado na década de 70, que eu sou de 78, quando ele começou a escrever esse livro, e na década de 80, com a publicação do livro, foi feita a readaptação para a novela exibida na antiga Bandeirantes, que há muitos anos atrás. Eu estava verificando aqui a Baby, aquela que fez a personagem da Jandira, né, que representou, no caso, a minha mãe, que Jandira na novela ela passa como irmã. Mas, na verdade, Jandira não era minha irmã, Jandira era minha mãe, por isso que ela batia. Quando eu estava entrando no site, que eu fui lá verificar um pouquinho, porque eu já excluí a Baby, porque ela me rejeitou, né? Por motivo eu não sei, porque uma da amiga dela me falou que ia me apresentar ela, me deu o face dela, na mesma hora eu mandei o convite, ela rejeitou. Então aí você já vê que tem alguma coisa errada, né? Porque ela nem me conhece para poder estar me procurando, enquanto a amiga permaneceu no meu face, e eu tive que excluir essa amiga dela, porque eu ficava com medo de passar informação. Eu sei que aqui no meu Face tem espiões, né? Eu sei que tem família, eu sei que tem parente, eu sei que tem primo, com faces fake, para poder ficar observando e ficar bisbilhotando a minha vida. Eu, graças a Deus, nem paro mais para poder ficar olhando face de família, que para mim é perder tempo, né? Eu olho face de pessoas que realmente querem o bem das pessoas, querem ver. Agora, a pessoa que quer mal da pessoa, eu vou fazer o que dentro desse face, né? Você vê que no livro, O Meu Pé de Laranja Lima, os maus tratos que eu sofria da família, seu Paulo, que era o Benedito Ribeiro, que é o meu pai, que eu chamo de pai, que eu considero como pai, que foi ele que me criou, ele só me batia assim, quando realmente eu cometia algo errado, e se eu mentisse, aí ele me batia. Agora, se fosse fofoca dos outros, intriga dos outros, né, para não ter que... E meu pai, né, naquela época era nervoso, né, então o que ele fazia? Ele me prendia dentro do quarto, como você vê nesse capítulo da novela aí, como ele fazia, ele me puxava, pegava o cinto e batia na cabeceira da cama, né, e botava um colírio azul nos meus olhos e mandava eu chorar, porque naquela época a correção se era para um, era para todos, porque meu pai sempre foi uma pessoa íntegra, honesta. Hoje ele não se faz mais vivo, o seu Paulo, que eu considero ele como pai, que foi ele que me criou, e sempre foi honesto. Se você chegar lá na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, próximo ao Projac, do estúdio da Rede Globo,
e perguntar quem é Bené, né, todos só vão falar bem. Eu, quando eu chego nas Furnas, né, os amigos antigos do meu pai, né, que eu chego lá, que eles lembram de mim quando eu era criança, que eu não saía de dentro de Furnas, lá do Pau da Fome, em Jacarepaguá, aí os pessoal lá chegam, até hoje me chamam de Benezinho, né? Só que devido à descoberta desse livro, que eu só fui descobrir o livro por causa do filme que foi produzido, o antigo, porque esse novo agora readaptado tá todo errado, mostra meu pai como se ele estivesse arrancando dinheiro de mim forçado, e graças a Deus meu pai nunca fez isso, porque meu pai bebia cachaça mesmo, caía pelas ruas, era namorador, baixinho namorador, mas era uma pessoa maravilhosa e íntegra e honesta com suas coisas, não como mostra essa novela denigrindo esse filme agora, que foi feito agora, né, atual, denigrindo a imagem do meu pai como se ele tirasse. Quem me batia violentamente de arrancar sangue e deixar as cicatrizes como o livro mostra, era Jandira. E a Godoy. A Godoy ela só passou a bater depois que Jandira casou com Raul, que no caso é a Georgette e o Milton Cândido. Tem família em Minas e tem um apartamento em São Paulo que eu acredito que esteja com a família da Godoy, que no caso é minha irmã, que eu considero porque fomos criados pela mesma família. A Glória existiu, como mostra o livro, ela faleceu. Quando eu chego na minha avó, né, que eu comento o assunto do livro, né, e falo do livro, ela ainda continua do mesmo jeito, a dona Estefânia ainda continua analfabeta, mas é uma pessoa super inteligente, só vive numa situação precária, que hoje ela mora num apartamento praticamente fechada, né, sofre depressão por causa do isolamento, passa por dificuldade, por problema, como você vê, se você entrar lá no Face e botar Florinda Godoy, ou botar Hilda Matos, que é a Godoy e a Lili, né, se você for reparar, os personagens são bem parecidos com os autores da novela, você vai ver fotos da minha avó, no caso que é minha avó, que eu chamo de mãe, que é a dona Stefania, que é mãe da Jandira, né, no caso é a Georgette, que é a autora. Se você for, eu vou estar para filmar esse apartamento dela, eu vou filmar algumas coisas e vou botar ao vivo aí para vocês poderem ver. Mas se você for ver, ela ainda continua do mesmo jeito. Aí eu sento com ela, às vezes, conversando sobre o nosso passado, do meu tempo de criança, né? Porque ela é muito agarrada comigo, ela é minha mãe predileta, foi ela que me educou, me ensinou, me protegeu, me guardou até hoje. Eu só não moro com ela lá no apartamento dela por causa da implicância da família, mesmo porque eu não vou ter liberdade, que eu vou ter minhas coisas, vou ficar futucando, mexendo, então isso impossibilita de eu não estar morando com ela, porque por ela eu estaria com ela, mas o apartamento, pelo que eu saiba, não é dela, ela está lá de favor, no apartamento de um dos filhos dela, que ela vive lá há anos, paga todas as contas, mas não é dela, está no nome de outra pessoa. Devido à implicância, né, que a família tem a minha pessoa em questão desse passado, em questão dos erros que eles cometeram, que eu me sentia culpado por esse passado, e depois, né, descobrindo a origem do livro, do filme e da novela, contando a minha história, mostra o meu tempo de infância e tirando aquele peso que tinha na minha consciência